A Santa Paz de Deus, o canal que fala das coisas de Deus, sem ideologia de igreja, nem placa de nada, falando apenas da palavra do Senhor, tudo à luz da Bíblia. Meus irmãos, um assunto muito polêmico chamado divórcio. É um assunto que tem muita controvérsia, muitos têm suas explicações, suas interpretações e muita gente tem dúvidas sobre esse assunto. Será que se eu agora me converti, já estou casado, será que eu tenho que voltar para minha primeira esposa? Ou será que eu tenho que voltar para o meu primeiro marido? Ou eu estou aqui solteiro, mas me converti, já me separei do meu marido, será que eu tenho que voltar? Será que eu tenho que voltar para minha esposa? Isso é uma dúvida de muitos. Então fique aí nesse vídeo, porque aquilo que Deus deu para mim, entendimento, o meu entendimento sobre esse assunto, eu vou passar para vocês à luz da palavra de Deus. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz. Primeiro assunto que fala na Bíblia, lá em Mateus capítulo 19, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ao ser tentado pelos escribas e fariseus, que queriam pegar ele alguma palavra para prendê-lo, fizeram uma pergunta para ele. Vamos ler. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? E disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhe permite divorciar de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por causa de adultério ou imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos disseram: se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse que não era para separar. Aquele que Deus uniu, não separe o homem. Eles são uma carne só. Na lei de Moisés dizia que se o homem não gostasse da mulher, achasse alguma coisa que não agradasse, dava carta de divórcio e mandava ela embora. E era muito difícil a vida da mulher nesse tempo, porque para ela casar com o outro tinha que ter uma pessoa que gostasse muito dela para aceitar uma mulher divorciada. Mas até os próprios discípulos disseram: mas assim é difícil demais, é melhor não se casar. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: olha, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, só aqueles a quem Deus tem dado, Pessoas que têm domínio próprio, pessoas que têm um amor, que casa com a mulher e fica com ela para sempre. Uma mulher também que casa com um homem, que tem compreensão, tem amizade entre os dois, tem companheirismo. A quem Deus tem dado. Não é fácil não. Muitos dizem que Jesus Cristo não mudava as leis. Aí foi uma lei que ele mudou. Moisés dizia que... Moisés não, a lei que estava lá no mosaico dizia que podia dar carta de divórcio. Jesus Cristo já disse que não pode, só em caso de adultério. Para aqueles que dizem que Jesus Cristo não mudava a lei. Agora, o que é que Deus acha do divórcio? Lá em Malaquias capítulo 2, diz que Deus odeia o divórcio. Vamos ler. A outra coisa que vocês fazem: enche de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem aceita-as com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e espírito eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Então em Malaquias diz que Deus odeia o divórcio. A pessoa que é infiel à mulher da sua mocidade e vice-versa também, a mulher que é infiel ao moço da sua mocidade. Depois do capítulo 16 ele vai falar também das pessoas que têm um casamento com Cristo, a igreja tem um casamento com Cristo e vai ser adúltero, vai trair ele com outros deuses,
com Deus Mamon, com a ganância, com todo tipo de coisa, e depois quer voltar para Deus. É a mesma coisa, vamos lá. Eu tenho uma esposa agora, mas eu me converti. Eu tenho que voltar com a minha primeira esposa? Será que eu tenho que voltar? Vamos ver. É o que aqui diz lá em Deuteronômio capítulo 24, diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, lhe fará uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão, e a despedirá de sua casa. E se ela, pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, e se este homem, o último que tomou por ser a mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança. Olha só, para quem não entendeu, um homem casou com a esposa, e aí ele achou alguma coisa que ele não se agradou, separou dela. Isso na lei do Velho Testamento, separou dela. Ela foi e casou com outro homem, tudo bem. Esse também lá não gostou dela, mandou ela embora. O segundo lá que casou morreu. Esse primeiro que mandou ela embora já não poderia mais casar com ela, que era para Deus, era abominação, porque ela já foi contaminada com o segundo marido. Então, se você já está junto com outra pessoa agora, já casou com outra pessoa, como é que você vai voltar para a primeira esposa, que tem outra vida, que já está casada? E aí já é abominação para Deus, é contaminação. Você tem que ficar com a sua esposa, que você está agora. Se você estiver solteiro, e ela solteira também, e não tivesse contaminado, e se ela quiser voltar, aí sim vocês podem voltar e tornar a família. Mas se você quiser voltar com ela tendo uma mulher agora, isso aí vai dar uma confusão, vai ser contaminada a terra. É o que diz Deuteronômio. Mas a pessoa pode dizer assim, mas isso aí era no Velho Testamento. O que é que diz no Novo Testamento? Aí Paulo diz o seguinte, que a pessoa só está livre do casamento depois que a pessoa morre. Vamos ler. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Veja que Paulo diz que a mulher, ela está unida com o marido, e o homem também com a esposa, até enquanto eles viverem. Depois que morrer, está livre e pode casar de novo, se ele servir a Deus ou se ela servir a Deus, não pegar uma pessoa do mundo. Essa palavra é bastante dura, né? Tem muita gente que é da igreja e quer casar com gente do mundo, não é isso? Essa pessoa tem que vir se converter, servir a Deus, para não se misturar. Tem uma palavra lá diz o seguinte também: se alguém está casado com uma pessoa do mundo e se converteu, mas já está casado com uma pessoa do mundo, então fique do jeito que está. Não vai separar dele porque ele não serve a Deus. Deus é quem vai fazer o trabalho nos caminhos. Mas se a pessoa é evangélica, não procure gente do mundo, porque você vai se contaminar. Essa pessoa vai querer te levar para o mundo. Então você primeiro dá um jeito de trazer ela para servir a Deus. É o que diz a palavra. Mas aí é o seguinte: e se por acaso tem confusão, tem briga, não se respeita e se separam? Ou a pessoa pergunta, eu sou obrigado a aguentar tudo isso? Vamos lá. Paulo também, no mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, lá no versículo 10 e 11, ele diz assim, vamos ler. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém se apartar ou se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Tá vendo aí? Ele diz, a mulher não se separe do marido, nem o marido se separe da mulher. Mas se porém se separar, que fique sozinho, não case mais. Porque se procurar outra mulher ou procurar outro homem, está cometendo adultério. E adultério é pecado grave. Então é bom você ficar com seu esposo. Ah, mas meu esposo me maltrata, meu esposo me bate, meu esposo é isso, aquilo, outro. Lembra de Nabal lá e Abigail? Nabal era um homem ruim. E aí, por causa dele, Davi ia matar todo mundo, porque ele
Davi mandou um povo lá para pegar comida, e Nabal disse que não respeitava Davi nem nada, e Davi mandou matar todo mundo. Aí a mulher de Nabal foi lá e correu lá e disse: olha, meu marido é ruim, assim, ele não serve o Senhor, ele faz o mal e tal, você vai matar todo mundo por causa dele, lá tem gente boa também. Davi foi. O que aconteceu? Deus matou Nabal, e a Abigail depois se casou, porque era viúva, se casou com Davi. Então é o seguinte, o teu marido é ruim, então tua esposa é ruim, e você vive uma vida com ele ou com ela e não está se dando bem de jeito nenhum, ora a Deus, Deus vai transformar. Se você não crê em Deus, aí pronto, aí faça o que você quiser. Mas se você crê no que está escrito aqui e tem fé em Deus, tem que ter. Se não tiver fé também, não adianta nada, você está se enganando. Tem que ter fé. Ora a Deus, não queira brigar, não queira discutir, nem queira obrigar seu marido a servir a Deus, nem queira obrigar sua esposa a servir a Deus, porque não adianta. Quem convence a pessoa do pecado e transforma é o Espírito Santo, não é você não. É mais fácil uma pessoa do mundo chegar e pregar e teu marido se converter ou tua esposa se converter. Então você tem que ir nos pés do Senhor, de joelho. Deixa ele trabalhar, vai lá, ora, entrega na mão de Deus. Ou ele se converte, ou ele vai embora por ele mesmo, ou ele morre. É um dos três. Porque Deus não vai deixar você sofrendo. Você é a serva do Senhor, você é um servo do Senhor, vai deixar sofrendo? Agora, as pessoas que, como eu falei, né, se perguntam muito: ah, mas eu era casado. Minha situação, né, eu fui casado no mundo. Estava no mundo, eu fui casado, me separei muito tempo, depois conheci minha esposa, hoje nós estamos na igreja, certo? Eu tinha que voltar com minha primeira esposa. Aí é o seguinte, os pecados que eu fiz quando eu estava no mundo, está lá no mundo. Está lá no mundo. Se eu me separei, se eu adulterei, se eu menti, se eu enganei, se eu fiz alguma coisa errada, está lá no mundo. Eu me converti, estou limpo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu estou servindo a Cristo. É agora que esse casamento meu vai valer. Meu casamento vale agora porque eu estou servindo a Cristo. Então eu estou com essa esposa agora. Eu não vou largar minha esposa, deixar ela sofrendo e fazer o mal para tentar voltar com a outra lá, mesmo que ela estiver só. Agora, se eu estivesse sozinho, se não tivesse ninguém e ela lá também não, e aí ela quisesse, eu quisesse também, aí sim a gente poderia se juntar. Mas agora eu já tenho outra, como é que eu vou votar? Então Deus perdoou meus pecados. Será que Ele perdoou só alguns pecados ou perdoou todos os pecados? Será que eu vou fazer uma confusão tão grande dessa de querer voltar para a primeira esposa, nem que ela não queira? Só porque eu agora comecei a servir a Deus, eu tenho que querer apagar meus pecados. Quem apaga os pecados é Deus. Ele diz assim: e dos seus pecados não me lembrarei mais. Por quê? Porque agora estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. O Senhor é o meu Deus, eu sou seu servo. Ele limpou tudo, me vestiu de novo de vestes brancas, e minha vida começou dali para frente. Do dia que eu fiz um concerto com Cristo para frente. Então, se eu estiver morando com a esposa, não sou casado com ela, já fui casado lá, eu tenho que dar um jeito de me divorciar. E tenho que me casar. Como aconteceu comigo? A minha primeira esposa, a gente nem se falava, né? Não falava de jeito nenhum. E aí ela não queria dar também divórcio e tal. Mas depois que eu me converti, que eu botei nos pés de Deus, você acredita que meu divórcio foi feito tudo gratuito? O juiz fez gratuito, essa minha ex-mulher aceitou todos os termos, chegou lá, assinou. E hoje a minha amiga, né, fala comigo, né? Porque nós temos filhos, mais ela. Então, nós temos que vencer a vida. Ela já tem outra pessoa, eu tenho outra pessoa. Tá entendendo? É o meu ver, é esse. Por isso que Paulo disse, se porém se separar, que fique sem mulher, que fique sem homem. Então, se você tem alguém e quer separar, se for um jeito, não tiver mais condição, você também não pode mais casar, nem pode. Enquanto essa pessoa não morrer ou adulterar, que você sabe que adulterou, depois da adultério aí você está livre. Quanto isso, se essa pessoa separou de você e está lá e não está fazendo nada de errado, você não pode ter ninguém nunca mais. É o que está na palavra de Deus. Então é difícil. Então, jovens, se vocês forem casar, cuidado, não é brincadeira não. Você está se unindo a uma pessoa. Então você tem que ter muita. Hoje, como está o mundo, né? Antigamente era
O casamento demorava mais, né? Porque a mulher respeitava o homem, como diz na palavra, né? Diz assim, mulheres sejam submissas ao marido como ao Senhor, né? Hoje, qual a mulher que quer ser submissa ao homem? É difícil demais. Nenhuma mulher quer ser submissa, não quer respeitar e não quer ouvir. Tem delas que quer mandar até dentro da casa e quer que o homem obedeça a ela, né? E as leis hoje, ninguém pode falar de mulher, ninguém pode dizer nada, não é as leis de hoje, não é isso? E isso está entrando dentro da igreja também. Aí a palavra também diz assim, a mulher tem que ser submissa ao homem, mas aí diz também, e Cristo bateu na igreja? E Cristo maltratou a igreja? E Cristo humilhou a igreja? Ah, pelo contrário, ele morreu por ela. Então você tem que amar, você tem que respeitar, você tem que morrer por sua esposa, você que é homem. Ainda diz na palavra o seguinte, se você estiver brigado dentro de casa, nem adianta orar, porque as orações não chegam ao céu, porque é impedida pelos espíritos. Vocês têm que estar todo tempo na comunhão, porque vocês dois são um só. Então, a mulher respeite o homem como o chefe da casa e o homem respeita a mulher como o seu primeiro amor, como Cristo respeitou a igreja. Sem maltratar, sem desrespeitar, consenso, amizade. Vamos fazer isso, vamos fazer os dois juntos. Vamos comprar tal coisa, vamos entrar em consenso nós dois. Se um discordar, se a mulher discordar, veja bem o lado da mulher, ore a Deus e entenda o lado dela. Veja o lado do seu marido também. Tá certo? É assim que tem que ser e o meu entendimento. Outras pessoas podem ter outro entendimento. Tá bom, meus amados? Espero que isso tenha tirado dúvida de muitas pessoas. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a santa paz de Deus.